Presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, visita sistema prisional de Sergipe e debate formas de reduzir superlotação nos presídios. E você vai ver também. Presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, decide manter prisão de casal de idosos acusado de maltratar as filhas, uma delas com deficiência. Ministério Público Federal pede pena de 386 anos de prisão para Eduardo Cunha e 78 anos para Henrique Eduardo Alves. Justiça Federal condena a mineradora Vale por impacto ambiental em território quilombola. TSE discute interferência de notícias falsas, as chamadas fake news, nas eleições de 2018. Receita Federal alerta sobre a importância de ficar atento aos pertences nos aeroportos para evitar problemas judiciais. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, mantém decisão do STJ que restabeleceu prisão de acusados de chacina no Pará. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes ao vivo do STF. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na decisão, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a prisão decretada pelo Superior Tribunal de Justiça está de acordo com a jurisprudência do Supremo. O entendimento é que a detenção dos policiais é necessária diante da gravidade do caso e periculosidade dos suspeitos. Os policiais civis e militares são acusados de participar de uma operação em uma fazenda no Pará em maio do ano passado, relacionada ao movimento Sem Terra, de onde resultou da morte de 10 pessoas, sendo que destas, apenas 5 tinham um mandado de prisão decretada. A versão que os policiais teriam sido recebidos pelo grupo de Sem Terras a tiros foi descartada pela investigação do Ministério Público Estadual. Além disso, a perícia feita nos corpos das vítimas aponta sinais de tortura. William? Obrigado, Fernanda. O Ministério Público Federal pede condenação de Eduardo Cunha a 386 anos de prisão por suposto esquema criminoso na Caixa. Ao vivo, o repórter Ana Paula Ergang traz as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Ministério Público Federal aqui no DF pede a condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves por suposto envolvimento em um esquema de desvio de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS administrado pela Caixa. O Ministério Público pede que Eduardo Cunha seja condenado a 386 anos de prisão por corrupção, prevaricação e lavagem de dinheiro. E pede que Henrique Eduardo Alves seja condenado a 78 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A pena de Eduardo Cunha seria maior porque, de acordo com o Ministério Público, ele seria o líder do esquema. Além disso, o Ministério Público pede que os dois sejam condenados ao pagamento de multa. Atualmente, os dois políticos estão presos e os pedidos foram encaminhados para a Justiça Federal aqui em Brasília. William. Obrigado pelas informações, Ana Paula. O processo da Operação Manus, onde há denúncia de suposto pagamento de propina para a obra do estádio Arena das Dunas, em Natal, entrou em uma nova fase. Estão sendo ouvidos os depoimentos das testemunhas de acusação. São mais de 100 testemunhas entre acusação e defesa. A pauta de testemunhas de acusação seguirá até a próxima sexta-feira e continuará em abril. A Operação Manus tem como réus Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e outras 4 pessoas. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, decidiu que casal de idosos acusado de maltratar as filhas, uma delas com deficiência, deve continuar preso. Os dois respondem por crime de tortura com o emprego de violência contra pessoas especiais. De acordo com a defesa, a prisão preventiva dos idosos não atende aos requisitos, eles sofreram constrangimento ilegal e há excesso de prazo na condução do processo, já que a audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 9 de novembro de 2017, foi remarcada para 22 de fevereiro de 2018. Por isso, pediu que os dois aguardassem o julgamento em liberdade e que fossem impostas medidas alternativas no lugar da prisão.
Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz não constatou ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao negar o pedido de liberdade. Ela também afirmou que o Tribunal Fluminense fundamentou a prisão na conveniência da instrução criminal, na garantia da ordem pública e para evitar a ocorrência de novas agressões. Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do TSE trata da interferência de circulação de notícias falsas na internet, as fake news, nas eleições de 2018. Representantes da sociedade civil participaram do encontro junto à equipe do TSE. Essa foi a segunda reunião do grupo para tratar de medidas que devem ser tomadas para acabar com a disseminação de informações enganosas na internet, inclusive com o uso de tecnologias para o compartilhamento de notícias falsas. A preocupação é de como as fake news podem afetar o período eleitoral no país. O Conselho está reunido por ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para ajudar a Justiça Eleitoral com esses novos desafios que a tecnologia e a internet impõem e que podem perturbar, o processo eleitoral. O grupo é formado por representantes da Justiça Eleitoral, Governo Federal, Exército Brasileiro e da sociedade civil. Nessa reunião foi feito um levantamento da legislação pelo mundo sobre a circulação de notícias falsas. O grupo também discutiu a criação de cartilhas de conscientização e manuais de procedimentos, além de um ambiente virtual para recebimento de denúncias e sugestões. Quanto isso pode afetar um processo eleitoral, principalmente quando tem um grupo grande. Nós temos 145 milhões de eleitores. É um raio de abrangência muito grande e que tem, enfim, esse efeito multiplicador dos robôs, das tecnologias. Se isso atingir 10% do eleitorado, são 14 milhões de pessoas. A Justiça Federal negou mais um recurso da Advocacia Geral da União para derrubar a liminar que impede a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A AGU questionava a competência da 4ª Vara da Justiça Federal para julgar o caso. Na decisão, o magistrado considerou que a vara em questão é sim competente para o julgamento na primeira instância. Ele também concentrou na mesma corte os processos envolvendo Cristiane. Assim, as ações ajuizadas nas varas federais de Magé, Teresópolis, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Campos e Macaé passam às mãos do juiz Leonardo Colseiro, de Niterói, que ainda nesta segunda julgou um outro pedido, este contra a deputada Cristiane Brasil. O juiz Leonardo Colseiro rejeitou o pedido para que ela fosse punida por estar supostamente exercendo influência no Ministério do Trabalho, mesmo sem tomar posse. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Justiça Federal condena a mineradora Vale por impacto ambiental em território quilombola. A gente volta em instantes. A Justiça condenou a mineradora Vale por impacto ambiental no território quilombola de Jambuaçu. A ação do Ministério Público Federal no Pará pede a recuperação da área e a compensação financeira para as famílias atingidas. A Vale terá que reparar os danos ambientais causados pelo assoreamento do rio Jambuaçu e implementar um projeto para gerar renda para as famílias que foram atingidas pela atuação da mineradora ali na região. A Justiça considerou que 58 famílias de 7 comunidades quilombolas deverão receber assistência da Vale enquanto a mineradora não concluiu o projeto. Até lá, para compensar o prejuízo financeiro da população afetada pela instalação dos minerodutos e da linha de transmissão da Vale, a empresa vai ter que pagar 2 salários mínimos por mês para as famílias. Pelos cálculos, a comunidade quilombola da região de Moju, no Pará, perdeu 20% do território. No total, são 15 comunidades espalhadas pelo território quilombola. O MPF vai recorrer para incluir no pagamento de compensação financeira todas as 788 famílias que vivem na região. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu que a prorrogação de patente estrangeira de medicamentos não deve influenciar na vigência da patente brasileira do mesmo remédio. A servidora pública aposentada Adriana Cláudia Dávila consome mensalmente uma caixa de comprimidos para combater a fibromialgia, uma síndrome que provoca dores no corpo. Ela conta que quando foi diagnosticada com a doença e recebeu a receita para tratá-la, se assustou com o preço do medicamento, na época não disponível na fórmula genérica. Eu comecei com um valor muito alto. O valor da medicação custava R$ 380 a R$ 400.
o nome era Cymbalta, não tinha, na época, o genérico. E agora, graças a Deus, já está diminuindo mais e já tem o genérico. Quando um medicamento está disponível na fórmula genérica, geralmente não existe mais direito de exclusividade para a produção e comercialização do mesmo. Ou seja, o prazo da patente do produto já expirou. Isso influencia diretamente no custo do medicamento para o consumidor final, conforme explica o advogado Marcos Malvar, que é especialista em direito de propriedade intelectual e concorrencial. É a partir do fim dessa proteção patentária que outras empresas, outras indústrias farmacêuticas podem desenvolver os chamados medicamentos similares ou genéricos, com base no mesmo princípio ativo. Então, a população só tem ofertado medicamentos similares e genéricos de medicamentos cuja proteção patentária já foi expirada ou ela foi quebrada através de um licenciamento compulsório, alguma atividade semelhante. Este tema, patente de medicamentos, já provocou várias discussões nos tribunais brasileiros. Aqui no TRF da Primeira Região, em Brasília, a mais recente foi sobre a influência da extensão do prazo de validade da patente estrangeira na vigência da patente brasileira. Uma indústria do setor farmacêutico queria continuar com o direito exclusivo de produção de um remédio cujo a fórmula original foi desenvolvida no Japão. O caso foi discutido na 5ª turma do tribunal e teve relatoria do desembargador federal Souza Prudente. Para decidir, ele considerou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, as chamadas patentes pipeline, vigora somente pelo prazo remanescente de proteção do país onde foi depositado o primeiro pedido até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil, que é de 20 anos. Os desembargadores decidiram que não há previsão legal para estender o prazo da patente no Brasil, devendo prevalecer a regra geral de independência das patentes. A decisão do STJ, que está sendo seguida pelos TRFs, é a de que esse prazo deve ser contado a partir do primeiro depósito. Porque ali já havia a possibilidade de se obter a proteção caso aquele depósito fosse à frente fosse confirmado, né? E isso esse entendimento acabou reduzindo um pouco a expectativa de algumas empresas detentoras de patentes pipeline, principalmente de medicamentos, de ver prorrogado o seu direito de exploração exclusiva daquele medicamento no Brasil. Esses entendimentos jurídicos sobre a prorrogação ou não das patentes de alguns medicamentos refletem no mercado e podem estimular a concorrência, tornando o preço mais acessível a consumidores como Rita, que quando vai a uma farmácia, fica atenta sempre à qualidade e custo do remédio que vai comprar. Se o preço for melhor, sem sombra de dúvida, né? A gente vai sempre procurar o que é mais barato, isso é fato. TST condena empresas de telefonia de Santa Catarina a indenizar funcionário por jornada excessiva de trabalho. O instalador de linhas telefônicas que trabalhava para a Sered, empresa prestadora de serviços da Oi, em Santa Catarina, afirmou que a jornada de trabalho dele se iniciava às 7h30 da manhã e ia até às 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Na justiça, o profissional alegou ainda que, apesar de ter folgas aos fins de semana, tinha que cumprir regime de plantão das 10 horas da noite do domingo até as 5 horas da manhã da segunda-feira. Segundo ele, quando houve substituição da empresa prestadora de serviços para a Oi, a Sered assumiu o contrato sem estrutura e mão de obra suficiente, levando os empregados ao estresse físico e emocional. No Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, a Sered alegou que o instalador realizava serviço externo, não estando sujeito ao controle de jornada. Os desembargadores verificaram nas fichas financeiras anexadas pela empresa pagamentos de horas extras e trabalho em plantão, além de registros de início e fim das atividades. O TRT determinou o pagamento das horas extras ao trabalhador, mas não a indenização. O entendimento foi que a jornada excessiva não configurou conduta ilícita, que justifique reparo. O empregado então recorreu ao TST. O relator do caso na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, manteve a decisão do regional em relação às horas extras, mas sobre a indenização teve outro entendimento. Estou entendendo que aqui se configurou uma situação efetivamente de prestação contínua, habitual, repetida de horas extras, e não algo esporádico. Por isso eu estou conhecendo e provendo
Para o ministro, a empresa submeteu o empregado a jornadas de trabalho exaustivas, muito acima dos limites legais. Por unanimidade, a terceira turma condenou as empresas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5 mil ao empregado. A Sered já entrou com embargos declaratórios, mas ainda não foram julgados. A decisão de encerrar um negócio não costuma ser fácil, mas mesmo para fechar as portas, o empresário deve planejar e fazer tudo de forma regular. Além de evitar problemas, isso garante a ele a possibilidade de empreender novamente no futuro. Foram 16 anos à frente da loja de materiais de construção. E, de repente, a clientela foi caindo, até que André decidiu fechar as portas definitivamente. Demitiu funcionários e quitou os débitos com os fornecedores. É um processo difícil porque a gente gosta do que a gente faz. Tá? Hoje nós temos aí a parte de benefícios fiscais que só é para os grandes, os pequenos não têm. E com isso os grandes matam os pequenos. Né? Eu, com uma empresa de pequeno porte, não consegui trabalhar isso aí de uma forma que fosse viável, né, para o meu negócio. Então, meu negócio, em vez de estar dando lucro, estava botando dinheiro. André optou por dar baixa na empresa. Desfez a sociedade, procurou a junta comercial e a Receita Federal para encerrar as atividades. Seguiu todos os trâmites regulares para o fechamento do negócio. Quando o empresário opta pelo fechamento regular, ele garante a possibilidade de investir em novos empreendimentos futuramente, com o aval do governo. Agora, quando ele escolhe pelo fechamento irregular, os sócios sofrem sanções. A forma regular vai impor o pagamento de todos os seus credores, trabalhistas, fornecedores, o próprio Estado, né? E, além disso, fazer uma dissolução entre os sócios, uma liquidação da sociedade e dividir o patrimônio da empresa entre os sócios. Depois disso, o empresário precisa comunicar a dissolução societária na junta comercial e também na Secretaria de Fazenda do Estado ou do Distrito Federal e ainda na Receita Federal. Sem isso, ele não pode fechar as portas, porque se assim fizer, ele estará fazendo de uma forma irregular e poderá, dependendo do caso, submeter os próprios bens do empresário ou dos sócios para cobrir as dívidas que são da empresa. Há também a previsão de falência, quando o patrimônio da empresa é menor que as dívidas acumuladas. Neste caso, um juiz precisa nomear um administrador judicial para vender os ativos da empresa e pagar os credores. No Brasil, os pedidos de falência caíram 18% no acumulado de 2017 em relação a 2016. Já as falências decretadas subiram quase 3%. Mesmo diante das dificuldades, André não pretende desistir de empreender e gerar empregos. Eu quero continuar com a vida de empresário, que é uma vida bacana, não tem risco, não tem outro meio, mas, por outro lado, também tem um lado bom que você produz, você gera emprego, você faz tudo de legal e é interessante. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Receita Federal alerta sobre a importância de ficar atento aos pertences nos aeroportos para evitar problemas judiciais. A gente volta já já. O Tribunal de Justiça de Sergipe assinou um termo de adesão ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP, que integra dados de presos de todas as penitenciárias do país. Foi durante visita da presidente do STF e do CNJ ao Estado. A ministra Carmen Lúcia esteve no Hospital de Custódia e no Presídio Feminino, onde constatou a superlotação da unidade bem acima da média nacional. A viagem a Sergipe faz parte da agenda de visitas que a presidente do Supremo realiza pelo país para avaliar a situação do sistema prisional brasileiro. A visita começou pelo Hospital de Custódia e Tratamento de Sergipe. Aqui ficam os presos que precisam de cuidados psiquiátricos. Aqui, nesta primeira unidade, já é possível se ter uma ideia da situação carcerária de Sergipe. Aqui a capacidade é para 75 pessoas, mas 105 estão internadas, 50% a mais do que o permitido. O presídio feminino também enfrenta superlotação. Aqui estão 220 mulheres, onde cabem 120. E a maior parte, mais uma vez, é de presas provisórias.
Há muitos problemas, Sergipe tem uma dificuldade que nós vamos ver como enfrentar, que é um número altíssimo de presos provisórios e, portanto, precisando de tomar alguma providência no sentido de determinar o julgamento, mesmo aqui, que é um presídio feminino, nós temos um número muito mais elevado do que a média nacional e do que é internacionalmente tido como razoável para se manter. Pode ser feito mutirões, por exemplo? Por exemplo, esforços concentrados agora no sentido de julgar, de saber por que não está sendo julgado, houve uma diminuição que ainda não está longe do que é suficiente, o Tribunal de Justiça está empenhado exatamente em dar cobro a essa providência que precisa de ser adotada. A dureza da realidade carcerária foi quebrada em 3 momentos. Ao visitar o berçário, a ministra conheceu as presas que tiveram filhos aqui e se encantou pela Isadora, uma menininha de 8 meses que em breve terá que sair daqui, como exige a lei, e sem a mãe. Boneca, o que você está fazendo dentro desse lugar, menininha? O que é? O que você está fazendo? Me conta. Hein? Carmen Lúcia ainda viu o artesanato feito pelas presas e ganhou um kit de presente, todo bordado, inclusive com o nome dela. As presas ainda surpreenderam a ministra com uma apresentação. À tarde, no Tribunal de Justiça, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com juízes e desembargadores de Sergipe e o Estado assinou o termo de adesão ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O chamado BNMP integra dados de presos de todas as unidades penitenciárias do país e facilita o controle da população carcerária. Eu estou assinando com o presidente do tribunal o termo de cooperação para capacitar juízes e servidores para fazer a integração de Sergipe no cadastro. Eu acho que isso facilita o desempenho dos juízes, para que então a gente tenha exatamente o número de presos que nós temos aqui, qual é a demanda que os juízes têm para trabalhar melhor. É preciso que a gente agora comece também a dizer de quem é a responsabilidade do quê. A que é nossa, nós temos que assumir e melhorar. Em relação às detentas grávidas, a ministra afirmou que até setembro, quando encerra o mandato dela na presidência do Supremo, vai trabalhar para que não haja mais nascimentos em presídios. Receita Federal alerta que é importante ficar atento aos pertences dentro dos aeroportos, já que qualquer objeto transportado é de responsabilidade do passageiro. Na hora de viajar, você toma algum cuidado para ninguém mexer na bagagem? Eu costumo confiar no sistema de segurança do aeroporto. O que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, são com as pessoas que frequentam. Então, tá sempre de olho ali na bagagem, mas no aeroporto a gente confia no sistema. Eu sempre guardo tudo de valor na bolsa de mão e sempre peço para eles colocar um lacre para mim. Eu sempre coloco, né, um cadeado, sempre peço a proteção quando eu não tenho, um lacre, porque já aconteceu de chegar, né, no meu destino final e minha mala tá aberta, entendeu? Isso é muito constrangedor, é chato, né? Maurício não passou por esse problema, mas costuma prestar atenção nos detalhes, como o peso das malas e lacres. O cuidado que temos que ter é no aeroporto, de não deixar a mala fora do nosso alcance, porque podemos ser surpreendidos com alguma coisa que seja colocada na nossa bagagem que a gente não tem conhecimento. Uma coisa ilícita pode nos causar algum problema no destino. Cuidados necessários e recomendados pela Polícia Federal e Receita Federal, que são responsáveis pela fiscalização e controle de entrada e saída de pessoas e objetos em território nacional e internacional. É importante nunca se separar da sua bagagem, ter controle da bagagem sempre à vista, né? Porque qualquer coisa que for transportada é de responsabilidade do passageiro. Então é muito importante não fazer favor a quem quer que seja transportar qualquer coisa que você não saiba exatamente o que seja. A recomendação é para reforçar o esquema de segurança em aeroportos, que é definido por leis e por normativas da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Quando o assunto é bagagem, os aeroportos devem pesar as malas, lacrar, etiquetar com os dados do passageiro e vistoriar os objetos por meio de raio-x. Mas apesar de todo esse esquema de segurança,
podem ocorrer falhas e produtos ilegais serem colocados nas bagagens. O caso mais recente aconteceu no ano passado em São Paulo. Um funcionário de uma companhia aérea foi preso ao ser flagrado por câmeras de segurança colocando 7 quilos de cocaína na mala de uma passageira que já tinha passado pelo raio-x. Este advogado explica que se o sistema de segurança não identificar o crime, a única forma de o passageiro se resguardar é com um comprovante de vistoria e peso da mala, além de aguardar a investigação da Polícia Federal. O tráfico de drogas tem que ser analisado a forma, a conduta, o momento em que foi abordado, foi encontrada essa droga. Então, a autoridade policial tem que tomar esse cuidado para verificar o modus operandi, como aquela droga foi inserida dentro da mala, dentro das bagagens. E, logicamente, se foi acondicionada de uma forma bastante suspeita, né, colocada entre roupas, dá para perceber que, em muitos casos, que não foram manipulados pelos próprios agentes, pessoas que trabalham na companhia aérea. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.